Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Simone Lemes Perícias. O assunto que eu vou trazer hoje, ele é de suma importância. O teste psicológico não é uma perícia. Pois é, pessoal, esse é um tema, um assunto extremamente importante, porque existe uma confusão muito grande em relação a isso. Vamos começar pensando o seguinte, uma avaliação psicológica, que ela é feita, no nosso caso, avaliação psicológica pericial. Nós trabalhamos com perícias. A avaliação como um todo, ela tem vários procedimentos. Então, tem qual o tipo de procedimento que a gente pode fazer? O que o conselho aprova que a gente possa fazer? Entrevista, teste psicológico, visitas domiciliares, institucional. Nós temos também a anamnese, o exame do estado mental, a nossa observação. Tudo isso faz parte de uma avaliação psicológica. Vocês perceberam que quando eu falei em procedimentos, eu coloquei o teste psicológico. E o que acontece muito, as pessoas, elas confundem o teste psicológico como se ele fosse a avaliação total. Que o que vale, bom, se eu fizer um teste psicológico, eu já vou conseguir fazer aquela perícia. Mas assim, é bem isso, pessoal, não é brincadeira. Ou seja, a pessoa nem se preocupou em fazer uma entrevista. Ela acha que o teste ele vai dar todas as respostas para ela. Todas. Inclusive, parte da história do próprio periciado. Isso aí a gente tem que pensar da segunda maneira. Não existe nada que diga que é obrigatório a utilização do teste psicológico numa avaliação pericial. Mas, no entanto, os testes eles são ferramentas disponibilizadas só para nós psicólogos. Imagina assim, ó, que vai o resultado, a apuração do resultado de um teste, tu vai levar aquele resultado lá para as suas informações, a história, observação, anamnese, exame de estado mental, e tu vai compor todos os elementos que tem ali. Olha quantas coisas e quantas informações tem. A partir dali, tu vai começar a fazer a tua análise com todo esse material que tu tem. Então, o teste sozinho, inclusive as pessoas às vezes até não entendem o que eu quero dizer, como eu falo assim, ó, o teste sozinho não é nada, mas entendam o que eu quero dizer, não, nem 8 nem 80, eu quero dizer que ele sozinho, ele é um pedaço, ele é um elemento da avaliação. Assim como, por exemplo, só uma entrevista. Então, Simone, eu não vou fazer nada, eu só vou fazer só uma entrevista. Ah, mas quem sabe tu vai lá na escola, procurar a escola. Não, eu só vou fazer a entrevista e para mim tá pronta a avaliação. Tu não acha interessante de pensar que uma entrevista vai conseguir avaliar uma pessoa? Eu sempre uso essa expressão da percepção, porque uma pessoa que utiliza a entrevista como uma avaliação total, a gente está falando de percepção, foi a percepção dela, nada científico, é a percepção, que pode ser diferente da minha. Então, a mesma entrevista, eu falo A, eu entendo A e a outra pessoa entende B. Então, essa é uma coisa importante, né? Por que a gente está trazendo outros elementos, além da entrevista? E quando eu falo entrevista, eu falo uma boa entrevista, uma entrevista completa. Tu tem que pensar naquela pessoa, início, meio e fim, ou seja, conhecer aquela pessoa. Se eu tô lendo o teu laudo e tu vai contar a história daquela pessoa, a história do caso, o que motivou também aquele processo, eu quero saber quem é aquela pessoa. Eu quero saber realmente qual é a idade daquela pessoa. Se é casado, trabalha em quê. Eu tenho que contextualizar isso para mim poder entender essa história toda. Então, nem o 8 nem o 80, ou seja, não pensar que o teste substitui todo esse processo. Mas se eu fizer, tá pronto. Eu sei, Simone, eu fiz vários cursos de teste, mas ele não basta. Isso aí não basta. Assim como a pessoa, eu fiz curso de entrevista psicológica. Ótimo, maravilhoso. Vai te ajudar muito a coletar dados, informações, mas ele sozinho não é nada. Para a gente fazer uma perícia, a gente tem que realmente utilizar todos os nossos métodos e técnicas que nós podemos utilizar através do aval do Conselho Federal de Psicologia. Ele diz exatamente isso. Na resolução 008/2010, ele fala isso, o que nós podemos fazer. E ele fala visita domiciliar, institucional, momento lúdico, ele fala uma série de coisas, observação, testagem, entrevista. Então, a grande questão hoje nesse vídeo é mostrar para vocês assim, que não é o teste em si, sozinho, que representa uma avaliação psicológica. O fato de tu dominar um teste não quer dizer que tu vai saber fazer uma perícia. Então começa por aí. Da mesma forma, aquela pessoa que acha que só entrevista vale tudo. Só uma entrevista sozinha, ela também não vai fazer uma perícia. Então pensa em trazer tudo, esses métodos que nós temos, essas técnicas, os procedimentos, para o quê? Para que a gente tenha vários elementos e informações e que nós possamos então fazer uma análise, vamos trazer o nosso entendimento e vamos buscar bibliografia que vai corroborar com o nosso entendimento, porque não adianta simplesmente eu dizer tal coisa que fica uma sensação de que foi uma opinião pessoal, não tem nada científico, não é um bate-papo, não é TCC também, não vamos exagerar, então não é só autor, não, ela tem que ter coerência. Quando eu trago um assunto, quando eu pego um elemento, esse meu entendimento, eu busco um autor, ele fica consistente, então o nosso laudo pode ver que ele tem vários
várias façanhas. Tu pode utilizar todo o laudo como um trabalho único, porque o laudo ele é realmente, né, o produto final de uma avaliação psicológica. O teste em si, só o teste, não adianta só tu fazer um curso e achar que com aquele teste tu já fez toda a avaliação pericial. Assim como também a entrevista, né, ela também, só a entrevista não é toda a avaliação pericial. Vamos juntar esses elementos que com certeza o teu trabalho e também a tua avaliação vai ficar extremamente consistente. Tá, pessoal? Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.